Olá, hoje nós vamos para o capítulo 46 do livro do Eclesiástico, livro também chamado de Siracida, por causa do autor Jesus Ben Siraque. Atenção! Nós estamos nesse capítulo 46, isso desde o capítulo 45, fazendo um elogio aos antepassados. O autor está fazendo aqui uma retrospectiva histórica do povo de Israel. Já passamos lá dos antigos patriarcas, desde Noé, passando ali por Abraão, Isaac, Jacó, passamos já antes deixa eu lembrar aqui, a Arão, Finéias, e hoje, no versículo 46, vamos passar por grandes personagens responsáveis ali de entrar na Terra Prometida, depois de organizar o povo ali na Terra Prometida. Hoje, continuando este resgate histórico, esse elogio aos antepassados, o capítulo 46 vai falar de Josué, Calebe, Juízes e Samuel. São importantíssimos esses personagens para a constituição do povo de Deus, tá bom? Você já passou comigo aí tudo isso, desde quando a gente leu o livro os primeiros livros, né? Principalmente aqui sobre Josué, sobre Calebe, ali no livro de Josué, depois sobre os juízes, ali, né? No livro de Samuel, depois sobre Samuel, estava no próprio livro de Samuel, mas vamos fazer essa lembrança aqui do povo de Deus, tá bom? Vamos ler? Então vamos ler, eu quero que você dê um like no vídeo agora, eu quero que você se inscreva no canal, eu quero que você compartilhe esse vídeo, eu quero que você convide as pessoas para fazer esta caminhada aqui na Palavra de Deus. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Capítulo 46, preste atenção, que nós vamos passar por Josué, por Calebe, por Juízes e por Samuel. Mas o capítulo é curtinho. Vamos lá. Josué, filho de Num, foi um valente na guerra, sucedeu Moisés entre os profetas, foi ilustre, tão ilustre como o nome que trazia, muito ilustre, salvador dos eleitos de Deus, para derrubar os inimigos que se levantavam e para conquistar a herança de Israel. Que glória não alcançou ele em levantar as suas mãos e em brandir a espada contra as cidades? Quem pôde enfrentá-lo? Pois o Senhor mesmo lhe trazia os seus inimigos. Não deteve ele o sol em sua cólera? Não se tornou um só dia tão longo como 2 anos? Ele invocou o Altíssimo Todo-Poderoso, atacando os inimigos de todos os lados. O Deus grande e santo o atendeu com uma chuva de pedras de grande força. Investiu impetuosamente contra as hostes inimigas e despedaçou-os nas descidas do vale, para que as nações conhecessem o poder de Deus e soubessem que não é fácil combater contra Deus. Ele seguiu sempre o Todo-Poderoso. Agora começa a falar de Calebe. No tempo em que Moisés ainda vivia, praticou um ato de piedade com Calebe, filho de Jefoné, permanecendo firme contra o inimigo, impedindo o povo de pecar e abafando a murmuração excitada pela malícia. Dentre um número de 600.000 homens de pé, esses 2 foram escolhidos e poupados da morte para levar o povo à sua herança nessa terra onde mana leite e mel. O Senhor deu força a Calebe, até a velhice permaneceu ele vigoroso, para subir a um lugar elevado na terra prometida, que a sua descendência recebeu como herança, para que todos os israelitas reconhecessem que é bom obedecer ao Deus Santo. Em seguida, vieram os juízes. Agora começa a falar dos juízes. Cada um designado pelo seu nome, aqueles cujos corações não se perverteram e que não se afastaram do Senhor. Que a sua memória seja abençoada e seus ossos floresçam em seus sepulcros. Que o seu nome permaneça eternamente e passe aos seus filhos com a glória desses santos homens. Amado pelo Senhor Deus, Samuel,
agora começando a falar de Samuel, o profeta do Senhor instituiu um novo governo e ungiu príncipes entre o seu povo, julgou a assembléia segundo a lei do Senhor e o Deus de Jacó o visitou. Por sua fidelidade ele se mostrou verdadeiramente profeta e foi fiel em suas palavras porque viu o Deus da luz. Invocou o Deus Todo-Poderoso, ofereceu-lhe um cordeiro sem mácula quando os seus inimigos o perseguiam por todos os lados. O Senhor trovejou do céu, fazendo ouvir sua voz com grande estrondo, destroçou os príncipes de Tiro e todos os chefes dos filisteus. Antes de terminar a sua vida neste mundo, tomou como testemunha o Senhor e seu ungido de que não tinha recebido dinheiro de pessoa alguma, nem mesmo uma sandália, e não achou ninguém que o acusasse. Depois disso adormeceu e apareceu ao rei e lhe mostrou seu fim próximo. Levantou a sua voz do seio da terra para profetizar a destruição da impiedade do povo. Você percebeu que ele fez um resumo aqui de Josué, de Calebe, de Juízes e de Samuel. Muito interessante. Gente, esses versículos, esses capítulos que começam a partir do 44, esses capítulos que começam a partir do 44, eles são muito, muito importantes, porque é um verdadeiro resumo da história do povo de Deus. Nós já passamos ali os outros personagens, vamos agora. Josué. Quem foi Josué? Josué é aquele que sucedeu a Moisés, levando o povo para dentro da terra prometida. Josué era valente general, guerreiro, e era um homem corajoso mesmo. Você sabe que Moisés não entrou na terra prometida porque ele não foi digno de entrar na terra prometida, né? Justamente porque ele em determinado momento, quase que ele duvida que Deus, naquele episódio da rocha, da água que surge da rocha, não entrou na terra prometida. Mas quem sucedeu Moisés foi justamente Josué, como grande general e grande guerreiro. Logo depois é citado Calebe. Calebe, gente, lembra do Calebe? O Calebe é um dos 12 espiões que vão antes na terra de Canaã trazer notícia se é bom ou não ir lá. Lembra que Moisés tinha, junto com o povo, com o conselho, tinha escolhido 12 espiões. Falou, vocês vão lá na terra de Canaã e vão ver como é a situação, se é bom, se não é bom. Dentre esses 12 tinha Josué e Calebe. Josué e Calebe. Muito bem. Os únicos 2 que voltaram dizendo coisas boas da terra prometida foi justamente Josué e Calebe. Josué e Calebe. Os outros só trouxeram notícias ruins. Não vai dar certo, não vai isso. Um pessimismo danado. Só Josué e Calebe tinham um grande otimismo. E por causa do seu grande otimismo, Deus os abençoou. Deus abençoou por causa do seu otimismo. E foi essa coisa do pessimismo espalhado pelos outros 10 espiões que Calebe teve que lutar contra isso. Ou seja, Calebe luta contra esse pessimismo que foi gerado até entre o povo e o povo ficou meio revoltado. Por causa disso, Calebe e Josué foram os únicos daquele povo ali que entrou na terra prometida. Os outros morreram antes de entrar. Um dos 12 espias ali, dos 12 espiões, somente Calebe e Josué entram. Os outros morreram tudo antes de entrar. Muito bem, inclusive Calebe ganha uma grande porção lá nas montanhas, né, da terra prometida. Muito bem, depois fala sobre o juízo. O povo entrou na terra prometida. Ó, presta atenção. Moisés levou eles até a porta da terra prometida. Moisés não entra, quem entra é Josué com eles. Josué entrou, olhou, organizou o povo, tal. Quando o povo se organiza e se estabelece na terra prometida, vamos organizar. Como é? Nós vamos ter o quê? Governador, prefeito? Não. Vamos ter juízes. Não vamos ter rei. Não vamos ter governador. Vamos ter imperador. Não. Juízes. Que são juízes? Juízes foram considerados pessoas íntegras no meio do povo que não se perverteram com a religião e os costumes de Canaã. E eles falaram, vocês vão ser
administradores. Então, o juiz não era somente um julgador, o juiz também era um governador. Então, durante muito tempo, o povo de Deus foi conduzido por juízes, vários juízes que conduziam o povo. Chegou uma hora que o povo falou assim: ah, não, todo mundo tem rei, só nós temos essa história de juiz aqui, nós queremos um rei. Deus fala: não vai se meter com isso. Nós queremos um rei, queremos um rei. Muito bem, Samuel então, aí entra a história de Samuel. Samuel então, ele vai em busca de um rei, unge Saul, o primeiro rei, e aí nós temos depois, por causa de Samuel, o primeiro rei, Saul, depois unge também o segundo rei, chamado Davi. Mas Saul e Davi vêm depois no próximo capítulo. Muito bem, Samuel é um grande profeta, um homem íntegro, um homem que nunca ganhou dinheiro, se corrompeu nas suas profecias, e um homem que sempre foi uma grande força moral para o povo de Israel. Viu que personagem interessante? Josué, Caleb, Juízes e Samuel. Muito bem, vamos lá. Eu quero lembrar aqui alguns versículos. Veja aqui, olha que interessante. Josué, filho de Num, foi um valente na guerra, sucedeu Moisés entre os profetas. Foi ilustre, tão ilustre como o nome que trazia. Muito ilustre Salvador dos eleitos de Deus. O nome de Josué, você já parou? Eu já expliquei para você. Qual era o nome de Josué? Escreve aqui. O nome de Josué em hebraico é Yeshua. Yeshua, que significa o quê? O Senhor salva. O Senhor salva. Tanto é que por isso que está escrito aqui, tão ilustre como o nome que trazia. O nome que trazia é o Senhor salva. Muito ilustre Salvador dos eleitos de Deus. O nome de Josué, Yeshua, significa o Senhor salva. É Ele que salvou o povo de Deus, levando eles para a terra prometida. E veja aqui, Yeshua, na nossa língua, deu Jesus. Jesus. Jesus que quer dizer o Senhor salva. Então Josué tinha o mesmo nome de Jesus, né? Hoje, o nome Yeshua era um nome muito comum entre os judeus, porque é um nome que significa o Senhor salva, e é o nome de Josué, que fez o povo de Deus entrar na terra prometida. Yeshua, Jesus. Vamos lá. Versículo 7. Versículo 7. Isso aqui está falando de Josué, né? Está falando de Josué. Investiu impetuosamente contra as hostes inimigas e despedaçou as cidades na descida do vale. Que vale é esse? Isso aqui, na verdade, é em Bet-Horon. Depois, se você quiser ler de novo o livro de Josué, então foi esse momento daquela batalha em Bet-Horon, tá bom? Versículo 11 é que fala de Caleb. Caleb, então, foi agraciado por Deus, porque ele era otimista, ele trouxe notícias boas da terra de Canaã. Ele, Josué, fala: não, vamos para lá. Os outros 10, não. E Caleb e Josué: vamos, é bom, é terra que emana leite, mel e tal. Os outros 10, não. Os outros 10 não entraram na terra prometida. Josué e Caleb entraram. Tanto entrou que o Senhor... Qual que é o versículo que eu falei? 11. O Senhor deu força a Caleb até a velhice, permaneceu ele vigoroso, para subir a um lugar elevado na terra prometida, que a sua descendência recebeu como herança. Porque Caleb recebe como herança a região montanhosa de Hebrom. Viu? Hebrom. Aquela região montanhosa de Hebrom foi dada para Caleb e a sua descendência. Se você quiser procurar isso depois, está em Juízes 14. Juízes 14, tá bom? Tá bom. Muito bem. Vamos lá. No versículo 13.
Os juízes, 13 aqui. Em seguida vieram quem? Os juízes, cada um designado pelo seu nome, aqueles cujos corações não se perverteram. Não se perverteram. O original está escrito, não se prostituíram. Não se prostituíram. Por quê? O que é prostituir naquele tempo? Era se misturar à idolatria dos cananeus. Então os juízes, eles não se prostituíram, não se perverteram, se misturando à idolatria dos cananeus. Versículo 16, muito bem, quando fala de Samuel, que vai ungir os reis. Amado pelo Senhor Deus, Samuel, o profeta do Senhor, instituiu um novo governo e ungiu príncipes entre o seu povo. Quem que Samuel ungiu, gente? Samuel ungiu 2 reis, Saul e Davi. Se você quiser ver, a unção de Saul está no primeiro livro de Samuel, capítulo 10. E a unção de Davi está no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Tá bom? Vamos lá, versículo 21, aqui tem um erro de tradução nas Bíblias, alguns estudiosos falam, 21. Destroçou os príncipes de Tiro, né? E todos os chefes dos filisteus. Isso aqui está falando de Samuel. Muito bem. Aqui é um erro de tradução. Porque, na verdade, alguns estudiosos dizem que é uma tradução. Por quê? Porque, na verdade, príncipes de Tiro, Tiro em hebraico é Sor. E inimigo é Sar. O tradutor, quando foi traduzir príncipes dos inimigos, ele traduziu como príncipes de Sor, que é Tiro, mas na verdade era príncipes de Sar, que eram inimigos. Então, ele, na verdade, destroçou os príncipes dos inimigos, né? Há alguns estudiosos que dizem que foi um erro de tradução. Mas vamos lá, no versículo 23, para a gente terminar, 23, lembra desse episódio? Você já leu comigo aqui na Bíblia. Depois disso, adormeceu, ou seja, morreu, né, o Samuel, e apareceu ao rei e lhe mostrou seu fim. Levantou sua voz do seio da terra para profetizar a destruição da impiedade do povo. De que se trata isso? Muito bem. Deixa eu te falar uma coisa. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, conta o episódio que Samuel profetizou mesmo depois de morto. Como assim? Sim. Quando o Saul, ele vai à pitonisa de Endor, ele vai até a pitonisa de Endor. Pitonisa era aquelas mulheres que tinha adivinhações, fazia adivinhações. Ele vai até a pitonisa de Endor e ele evoca Samuel, mesmo Samuel estando morto. E aí diz que Samuel fala através da pitonisa sobre a derrota de Israel e a morte de Saul. Dá uma olhada lá. Eu sugiro você a ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 28, porque lá eu explico direitinho sobre esta questão da pitonisa de Endor. É bom saber que, na verdade, não é como se fosse uma evocação de um espírito ou evocação, uma evocação dos mortos, que isso era condenado pela própria Bíblia. Tá bom? Vai lá. Muito bem, passamos aqui grandes personagens aqui, ó, que o livro do Eclesiástico está lembrando. Josué, Caleb, Juízes e Samuel. Et crucem Domini, fugit partis adversi, vite teleo de tribiuda, radix Davide. Aleluia.